Olá pessoal, vestiário aberto de novo aqui, agora mais um amigo, jogamos juntos, jogamos contra, fizemos muita coisa juntos, ele saiu daqui, foi ser rei em outro país, em outra cidade. Estamos aqui com Carlos Alberto Pintinho, meu amigão, parceiro. Tudo bom, Pintinho? Tudo ótimo. Prazer amigo. muito grande receber você aqui. Agora, lembrando que a conversa de vestiário, e ninguém pode saber. Tem que prestar atenção bastante nisso aí. Eu, como se diz na Espanha, eu não tenho rabo com nada. Digo o que quero, falo o que eu quero e sou responsável por isso. Onde é que você nasceu? Eu sou nascido do Borel, na Tijuca. Eu acho que tem que fazer muita apresentação do Borel, não, né? Que todo mundo conhece o Borel. E eu fui lá meus princípios da minha vida, né? Minha avó morava no Borel, meu avô era aquele homem que era do Ninho da Tijuca, era fundador do Ninho da Tijuca, mas ele se perdia muito. Então, quem era responsável, como muitas famílias, né? Era minha avó que tomava conta de tudo, inclusive dos meus primos, não, que eram sobrinhos dela. E assim foi a vida, assim foi o meu começo. E como é que era a sua vida lá no Borel? Como é que eles te tratavam? Porque eu sei mais ou menos. A minha vida foi muito tranquila, porque minha avó, quer dizer, meus avós foram fundadores do Borel, né? Então eram muito respeitados no Borel. A família Gomes, da parte do meu avô, que inclusive ele era da Formiga, e minha avó, que era do Borel, era Moraes, né? Então nós somos os Moraes lá. Agora tem um da atualidade, né, que é o Nelson de Moraes, o famoso Nenel, que é da família também, é meu primo. Então, eu sempre brinquei com você, né, que o pessoal perguntava, você vai passar no Borel? Vou, rapaz, sou amigo do Pintinho, qualquer coisa. Eu falei, sou amigo do Pintinho, pronto, passava lá direto, qualquer hora, não tinha problema. Eu não sei se já tem tanta moral no Borel, não, é brincadeira. Me tratam muito bem até hoje, eu não tenho problema de visitar o Borel sempre que posso. Quando eu venho por aqui, eu dou uma chegada lá para rever. Tem gente da minha família lá, muito pouco, mas tem gente da família. Como é que foi sua infância do Borel? Depois foi até desenvolvendo, chegando para pensar em futebol? Eu, no Borel, tive uma infância privilegiada, na boa. Porque eu disse, que mora no morro, né? Eu nunca tive problema nenhum de econômico. Minha família sempre... Meu avô, por exemplo, né, que era da Caixa Econômica, branco, casado com uma negra, né? Então, aquela coisa assim de tinha um bom emprego. E minha avó trabalhava na Souza Cruz. E eu tive uma infância muito boa. Seus irmãos? Minhas irmãs moravam já em outra parte. Minhas irmãs moravam com a outra parte que eu sou da parte do meu pai, e tenho duas irmãs, né? Que ele casado com outra senhora, né? Seu pai, sua mãe? E minha mãe também, e a confusão, você pode imaginar. A minha mãe também tem 2 filhos que não são do meu pai, de parte do meu pai. Quer dizer, eu tenho irmãos por todas as partes. Mas eu sou o maior de todos, né? Mas você teve uma vida boa, não faltava nada para você? Não, eu sempre estudei em bons colégios, né? Porque primeiro foi a minha infância, quer dizer, começo, foi no Colégio São José, a parte pública, não era o privado, não, era pública. Que tinha um colégio paralelo ao que era privado no Colégio São José. E depois eu fui estudar no Veiga de Almeida. Veiga de Almeida. Boa, melhorou a coisa, né? Aí fui começando, mas nesse tempo eu já jogava, porque o meu começo de jogar lá no Borel tinha um campo. Agora eu não sei nem o que tem lá, mas não tem um campo, não. E era o famoso Beira Rio, nós botamos o nome de Beira Rio, porque era pegado ao Rio Maracanã. E eu fui criado ali, né? Comecei a jogar futebol ali. E também tinha uma casa que eu tenho os amigos até hoje, que era na rua, quer dizer, como o Borel é na rua São Miguel, um pouco mais acima, antes de chegar na usina, tinha um campinho de futebol de salão na casa de uns amigos. E aí ficava ali entre o Borel, entre o Beira Rio, né? E esse campo. E eu fui começando a jogar futebol. Jogava na Souza Cruz, né? Porque minha avó trabalhava na Souza Cruz. Me lembro, então eu jogava futebol salão na Souza Cruz, que é uma quadra lá pra gente,
filho dos trabalhadores, né? E eu comecei a jogar futebolzão ali. E comecei aí, como o time da Souza Cruz, lá não disputava campeonato. Então, o que era técnico nosso tinha muita amizade do América. Levou todo o time para treinar no América. Aí fomos treinar, contrataram a gente, aí começou tudo. E a comunidade era violenta naquela época? Não, nada. Não nada, era não, né? Nada. Eu não morava muito alto, né? Eu morava na terceira rua, praticamente a 200, não dava nem 100 metros de onde era a rua São Miguel. Então, minha infância foi legal, mas eu saí muito cedo de lá também, né? Eu com 11 anos para 12 eu fui morar na residência do Fluminense, que era na Urca. Na Urca, né? Aí na rua Otávio Correia. Então eu fui morar quando comecei a jogar no Fluminense. Era perto da TV Rio, não era? Passando a TV Rio, exatamente. Passando a TV Rio e a segunda rua à direita. Então eu fui morar lá muito cedo, quer dizer, fui subindo, e o meu foi tudo muito rápido, né? Então, Borel foi um tempo, mas não fui, por exemplo, aquela vivência, conhecer o Borel profundamente, mas quando eu era pequeno, entende? Eu não parava, né? O moleque rodava pelo Borel de ponta a ponta, mas eu saí de lá muito cedo. Aí dali chegou no Fluminense. Cheguei no Fluminense, fui morar, uma semana depois fui morar na residência lá da Urca, né, que eu falei, morar na concentração, eles falam concentração. E o Fluminense foi o primeiro contato teu com o futebol? Não, foi no Beira-Rio. Eu cheguei a jogar no Maracanã, sendo dente de leite lembra quando tinha aqueles torneios no Maracanã? No início do Campeonato Carioca? Eu joguei o primeiro torneio que teve no Maracanã como dente de leite do América. Quantos anos você tinha? Tinha 11 anos. 11 anos. Privilegiado, hein? Joguei no Maracanã. Aí foi para a escolinha do Fluminense. Aí fui para a escolinha do Fluminense e fui crescendo. Mas o meu foi muito rápido, né? Que eu com 15 anos, eu já estava jogando joguei aquele torneio Cidade de São Paulo 2 vezes, 3. Ganhamos em 70, 71, fui subindo. E em 72, me convocaram para a seleção do Campeonato Mundial Juvenil, né? Que jogava em Cannes. Aí joguei o Campeonato Mundial Juvenil, em 72. Quando eu voltei, me convocaram para ir jogar a Olimpíada de Munique. Aí eu joguei a Olimpíada de Munique no ano de 72. E no ano de 73, eu fui convocado outra vez para jogar em Cannes, para o Campeonato Mundial Juvenil. Quando eu voltei, o time do Fluminense, o primeiro time não estava bem, e eu estava o Duque de técnico. Aí pôs a mim para jogar. O primeiro time profissional foi o primeiro jogo, você lembra o primeiro jogo? Bom sucesso. Tremeu? Perfeitamente. Eu marquei o Jair Pereira. Mas tremeu ou não? Não, já tinha jogado a Olimpíada te abre muito, sabe? E Jair Pereira, marcar Jair Pereira. Me deu bem. Conta a história com o Jair Pereira, que eu sei ele falava, garoto, não vai fazer palhaçada aqui não, hein, que o negócio vai ficar ruim para você. Aí eu lembro que eu peguei a primeira bola, ele tentou me dar um susto. Aí como eu não entrei na ameaça dele, né? Ele na segunda me deu um carrinho lá. Eu peguei a bola, fui conduzindo, ele me deu um carrinho por trás. Eu falei, cara, que é isso aí? Que história é essa? Vai querer me machucar, eu sou garoto. Você não foi garoto, não? Aí cresci, falei com ele. Ele falou assim, gostei dessa, hein? Personalidade. Aí relaxei, sabe? Mas ele tentou me intimidar. Eu joguei com o Jair Pereira no Vasco e no Bom Senso. Depois eu joguei com ele. Ele jogou no Fluminense. Eu não sei no Vasco. Mas era... Qual era seus espelhos? Sabe que é espelho que eu falo assim? Porque a gente, quando joga, a gente mira em alguns jogadores para a gente tentar imitar. Eu imitava o meu amigo PC Lima, esse caju aí que vocês falam. Imitava ele, mas não era da tua posição. Mas eu jogava de ponta esquerda. Você jogava de ponta esquerda? Jogava de ponta esquerda. E por que você foi ficar de volante para entrar no meu lugar, né? Não. Agora eu entendi, rapaz. Para não deixar eu jogar. Não, Zé, sabe o que aconteceu? Eu tinha uma boa colocação, né? Aí eu comecei a jogar de ponta esquerda. Joguei o Campeonato Brasileiro, esse tacinha que falam, né? Essa tacinha eu joguei de ponta esquerda o primeiro ano. Mas aí eu era muito magrinho, né? Aquela coisa assim. Os caras, joga no meio de campo, você não vai apanhar tanto, né? Comecei a jogar no meio de campo, gostei, tudo bem. Aí fiquei.
Mas eu jogava de ponta esquerda, a referência minha era o Paulo César. Imitava o Paulo jogando. Mas e depois você foi para o meio do campo e mudou o espelho ou não? Não, mudou. Carlinhos, do Flamengo. Eu sempre meu espelho foi Carlinhos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu, de pequeno, era flamenguista, todo mundo sabe disso. Você era flamenguista? Eu era flamenguista. E virou tricolor? Virei tricolor. Primeiro virei americano, depois tricolor. Mas é uma coisa, sequência da vida. Né? Faz parte, né? Faz parte. Os caras falam, pô, você... Até hoje tem uns amigos que falam, pô, você... É que eu ia para o Maracanã, eu lembro quando eu era pequeno, eu ia para o Maracanã com meu primo, com o Nenel, né? E outro primo, Amauri, eu ia sempre com eles para o Maracanã. Então, a história do Flamengo não problema não. Eu vi o Flamengo ser campeão em 63, cara. 73? 63. 63? 63, eu vi 63 e 65, o Flamengo foi campeão, eu lembro disso. Eu era flamenguista, mas acabou. Nossa, meu favor, ninguém sabia disso do Fluminense, não. Vai saber agora? Ou você já falou isso antes? Não, mas nas internas eu falei alguma coisa disso. Mas hoje eu estou abrindo Virou legal. casaca, né? Hoje eu estou assumindo que eu fui flamenguista. Fluminense. Mas é um cara inteligente, muda assim mesmo. Vai um cara melhor, inteligente né? é tricolor. O negócio é superar as coisas antigas, né? Um jogo que te marcou. Um jogo que te marcou. Você falou, puxa vida. Um jogo que assim, que você falou assim, pô, esse jogo é muito difícil, entra em campo, nunca entrou em campo tremendo assim, falou, putz, esse jogo é difícil. Não, vou marcar fulano, Beltrano. Eu tenho um jogo que eu todavia não entendo nada, parece que nós ficamos dormidos, foi o jogo contra o Corinthians, aquele gol perdeu, né? Do gol do Russo, né? Eu fiz o gol, aí depois o Russo empatou, foi um pênalti. E aquele jogo... Foi 76 já, né? 76. Eu acho que eu não estava, 77. Não, foi 76. 76. Porque aquele jogo nós estávamos muito bem, aí de repente começou a chover, nosso time era um time leve, né? Um time de toque de bolas, aí de repente o Corinthians cresceu, empataram, aí fomos para o pênalti e eles ganharam. Não foi um jogo assim que eu tenho mais na memória, que eu falei, não merecíamos perder esse jogo, sabe? E jogo também tem alguns na memória. Eu tenho um jogo na memória, mas não foi aqui. Foi em Sevilha. Mas fala, pode falar. Foi em Sevilha. Sevilha teve um jogo lá que trocaram o técnico, né, que era Miguel Munhoz, que foi inclusive técnico da seleção espanhola depois, e puseram um técnico da casa. Aí fomos jogar em Zaragoza, né? Aí chegamos em Zaragoza, ganhamos 1-4. Eu fiz os 4 gols. Aqui eu não fazia gol, né? Mas lá eu comecei a jogar mais adiantado também. Comecei a jogar aqui jogava número 5, lá comecei a jogar número 8. Aí esse jogo está na minha memória. Eu lembro dos gols como foram até hoje. Lembra? Assim. Lembro bem, porque o primeiro gol foi você que fez? Eu que fiz. Então ele tem que lembrar, pô. Não, eu fiz Eram os 4. Poucos, mas não, igual mas a mim. O primeiro gol foi interessante, porque foi na saída do centro-campo. Aí eu falava para os caras, pô, nem o Pelé fez esse gol, eu fiz, né? Aí o negócio ficou bonito. Pelé não fez, você fez? A bola não saiu, quando ele bateu na bola, a bola saiu por... Não lembra essa jogada do Pelé? Lembro. Então, o Pinto fez. Rapaz, eu não lembro. Moleque não era mole. Assim, quais foram os teus maiores desafios, você vindo menino, porque você estreou menino no Fluminense, pegando times bons, porque naquele tempo tinha muitos jogadores bons. Qual foram os maiores desafios para você se preparar para esse jogo? Porque não é fácil um menino entrar jogando no meio desses caras todos, não. Eu tenho uma coisa aqui na minha memória que não vai embora nunca. Quando eu não estiver mais nesse mundo, tudo bem. Mas eu tinha uma coisa assim com o Zico, né? O Pascoalzinho não me deixava dormir. Porque quando ia jogar contra ele, eu ficava pensando... Não, no começo não. Eu jogava normal, mas teve um jogo que ele meteu 4 gols. Nós perdemos o Fluminense. Ele fez 4 gols no jogo. Perdemos de 4-1. Eu falei, tem que buscar alguma coisa de parar esse cara aí. Aí, como eu falei, pô, a bola... Pensando, né? Eu sempre fui um cara assim de raciocinar muito antes do jogo, pensar o que podia fazer, não sei o quê. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não consegui dormir nesse dia. O que eu pensei?
Se a bola chegar nele, como chegava, ele partia para cima. Todas passavam nele, né? Aí acabou o jogo. Depois desse 4-1. Eu fiquei, vou marcar ele na frente. Ficava 1 metro na frente dele. Mas eu ficava olhando para um lado, para o outro, onde está esse cara? Mas a bola não chegava nele. E como ele não me marcava, eu organizava tudo. Entende? Aí ele que tinha que me marcar. Como ele não me marcava, mas eu fiquei uma época sem dormir. Juro que ele sabe disso. Nós conversamos muito sobre isso. Cara, você não deixava eu dormir. Mas somos grande amigo. Pascoalzinho é grande amigo. Quem era um jogador favorito seu? Quem era o jogador favorito seu? Você tinha algum jogador favorito? Eu tinha o Paulo César, o Paulo PC Lima. De novo, Paulo César Caju? O Paulo foi meu ídolo. Hoje a gente nem se fala, acho que eu não falo com ele, não sei, mas o Paulo foi meu ídolo. Ele estava em que time? Muita amizade. O Paulo jogou no Flamengo. O Paulo estava no Flamengo. Você jogava Fluminense, nessa época também. Depois jogou no Vasco. Exato, eu joguei com o Paulo no Fluminense e no Vasco. Fora as nossas peladas, né? Mas o meu grande ídolo foi o meu irmãozinho Geraldo, né? O Gera era demais. Geraldo, puxa vida. O Gera foi maravilhoso. Não Muito posso falar bom. muito do Gera, não, que eu, então não vamos falar não. eu fico um pouco... Ele se emociona, até eu me emociono, porque ele era meu Mas amigão. foi tudo que eu lembro que nós jogávamos contra, era muito engraçado. A gente fazia, vamos ver quem dá mais caneta um no outro, né? Pessoal, caneta, para quem não conhece, é meter a bola entre as pernas. O Geraldo entrava em campo e ficava assoviando. Mas ele ganhava sempre, né? Jogava, corria, você não olhava para a bola, não. A bola dele dominava, dava passe sem olhar para a bola. Como é que pode? Ele tinha muita habilidade. Eu nunca vi igual. E assoviando. Eu jogava. Eu, por exemplo, eu tinha o Kleber, né? Que nós jogamos juntos desde pequeno, né? O Kleber também era fabuloso jogando futebol. Mas o Gera jogava com as 2 pernas, com a facilidade tremenda. Eu nunca vi nada igual, te juro. Como é que você lidava com a pressão? Porque a gente jogar em time grande, todo mundo acha que é fácil de chegar lá. Né? E depois que chega, diz que entrou no campo, faz tudo. Não, tem uma pressão danada. Né? Como é que você lidava com isso aí? Até porque você era novo, não era um cara já experiente. Tive um pouco de sorte com isso, né? Porque eu comecei a jogar, o Fluminense jogou mal o primeiro turno do Campeonato Carioca, então quando eu entrei, né? Aí jogamos. Fica mais relaxado, mas depois a final, contra quem foi? Flamengo. Aí ganhamos do Flamengo 4-2. Então já, dono do Rio de Janeiro, todo mundo. Né? Ganhar do Flamengo é... Eu não sou desse cara que quando ganhava do Flamengo, não sei o quê. Era um... Não, mas é time grande, você ganhando do time grande exatamente. É outra coisa. E a pressão, eu lembro da pressão que tinha durante o jogo. Por exemplo, jogar falando dos 4 grandes times do Rio de Janeiro, vou botar 5, eu sou ameriquinha, né? A ameriquinha também é grande para mim. Mas os 4, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, a pressão vinha quando jogava do Flamengo. Entende? Então, jogar contra o Flamengo e ganhar era maravilhoso. Você trabalhava a sua motivação, assim, o que você tinha de motivação para entrar no campo? Sempre contra o Flamengo. Tinha um pouco mais. Você falou uma coisa aí que me surpreendeu. Eu tinha a impressão de você era irresponsável. Assim, quando a gente jogou lá no Fluminense, a minha impressão é que você era irresponsável, você não pensava no jogo, você jogava. Não precisa nem falar. Não precisava nem falar, né? Se jogava é bom, todo mundo viu. Mas assim, você não parecia ter isso que você falou, assim, de responsável, de pensar e de não dormir por causa do Zico. Eu não tinha essa impressão sua, porque eu sempre achei você cara assim, muito solto. Você entrava no campo, parecia que você bailava. Você fala do Geraldo que bailava, mas você também bailava no jogo. Não, você bailava no jogo. Você eu acho que como o Gera, vamos deixar o Gera à parte. Mas eu tinha uma coisa que eu sempre tentava me superar. Isso sim. Sempre que eu entrava no campo de futebol, eu entrava preparado para jogar melhor que na vez anterior. Entende? Isso me ajudou muito. Isso não é pessoal que começa, né? Eu aconselho fazer isso. Entende? Sempre se superar, não ficar naquela, eu já sou o melhor, não sei o que. Não, vamos chegar mais. E eu entrava com essa mentalidade, isso me ajudou muito. Quais foram os seus aprendizados com o futebol? O futebol, assim, é uma profissão que eu hoje acho que a mais importante, a que mais dá de aprendizado para a vida. O que você aprendeu com o futebol que você levou para a sua vida? Por exemplo, eu aprendi no futebol que o que você falou é verdade. Eu era muito indisciplinado.
Eu era aquele garoto assim. Já eu não achava que você era indisciplinado. Não, que eu fazia como é que é? Escondido. Ah, então eu não estava sabendo. Então é conversa de vestiário, eu não estava sabendo. Eu era muito indisciplinado, era bagunceiro. Não, bagunceiro é uma coisa, indisciplinado. Não, era indisciplinado. Você não podia não se Zé, cuidar. olha só, eu perdia um Mundial por ser indisciplinado. O Mundial de 78, eu fiz uma que, quando eu falo isso, os caras, pô, isso eu nunca vi nego fazer, mas eu fiz. Nós fomos jogar em Porto Alegre, o técnico era o Brandão. Brandão na seleção? É. Aí, foi Copa do Mundo, não, foi 78, era o Coutinho. Eu lembro que nós fomos jogar e era o Coutinho, o Brandão, os dois me deixaram fora. Eu não estou atualizado com esses dois nomes, não, com essa situação, mas eu lembro perfeitamente que nós jogamos e era a seleção, não, foi internacional contra a seleção do Campeonato Brasileiro. Aí fomos para lá, aí fomos jogar, eu tranquilo, titular, Cerezo na minha reserva. Cerezo? Cerezo na minha reserva. Aí entra para jogar, mas antes de entrar eu pedi o seu Nininho, né, que era o administrador da seleção, que me deixasse uma passagem que eu ia voltar depois de jogar o primeiro tempo e nem jogar mais. E eu fiz isso. Mas fiz, porque eu falei, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos, né, amanhã para o Rio, vai sair a convocatória, e eu quero aproveitar a minha última noite, né, fora da concentração. No dia seguinte, eu voltei para o Rio, no dia seguinte saiu a convocatória e me deixaram fora, puseram o Cerezo que tinha entrado no meu lugar nesse jogo. Quando terminou o primeiro tempo, eu abandonei tudo. Peguei o táxi, fui para o aeroporto, Rio de Janeiro. Como é que foi? Como eu não era indisciplinado. Ah, isso faz parte do futebol, né? Como é que foi você na Olimpíada? Você jogou a Olimpíada? Jogou a Olimpíada? E como é que foi? Porque assim, antigamente, principalmente, né, Pinto, era mais amadora a Olimpíada do que o futebol profissional. Era a mesma seleção, que era amadora mesmo, mesmo a brasileira. Eu lembro que tinha o pessoal até 20 anos com direito a 3 jogadores que tivessem mais de 20 anos. Jogou o Fred, Abel e Dirceu. Foram os 3 que jogaram com mais de 20 anos essa Olimpíada. Mas eu tinha 16 anos, eu era um molequinho começando. Né? Mas eu já tinha jogado o Campeonato Mundial no mesmo ano. Campeonato Mundial Juvenil de 72. Eu acho que isso aí, Pinto, eu acho que isso aí, te cortando, isso aí mostra a sua qualidade. Jogar com 16 anos e depois passar por uma Olimpíada, pô, mostra a qualidade que a gente sabe, né? Mas todo mundo precisa saber, precisa prestar atenção nisso aí. Pesquisar a sua vida, vão se surpreender. Foi importante isso para mim, porque me deu muita... Quer dizer, eu era um vivedor da Vila Olímpica. Joguei um jogo. Dos 3 que nós jogamos, joguei um. Porque o primeiro treino eu já faltei. Fui jogar golfe com o Manuel, que jogava no Internacional. Golfe? Golfe, jogar no golfe. O neguinho do Borel jogando golfe na Vila Olímpica. Nossa, aí foi muito engraçado. Aí quando chegou, né, os caras foram pegar a gente, já estão jogando golfe, pô, vocês têm que treinar. Aí quando nós chegamos no campo de treinamento, já tinha terminado o treino. Aí os caras falaram, para o Brasil agora mesmo. Queriam. Aí estava o Antoninho era o técnico, Carlício, Calobino, queriam me mandar para o Brasil. Aí fizeram uma reunião lá, deixa ele aqui, mas não vai jogar não. Aí quando no terceiro, jogamos primeiro contra a Dinamarca, depois contra a Hungria, perdemos com a Dinamarca, gol do Simons, aquele baixinho lá, perdemos 3-2, empatamos com a Hungria, 2-2, e eu vendo lá, não deixaram. Aí no último jogo já estava desclassificado, esse jogo eu joguei contra o Irã, mas fiquei lá naquela assim de nada, pode treinar que você não vai jogar não. Disciplina, fora. Claro. Não, mas foi um ato... O problema da disciplina é que alastra. Se ele não cortar o início, alastra. Você sabe disso, a gente jogou e sabe disso. Inclusive, eu sou hoje eu não estou treinando, mas lá na Espanha eu fui treinando lá os times, né?
E eu que havia passado por essa etapa na minha vida, como jogador, eu como treinador, eu não queria ver isso não. O que faltasse lá, alguma disciplina, ó, fora do meu campo, fora do meu time. Então foi uma coisa que, como experiência, foi muito importante para mim. Mas tive que passar por essa para ser consciente de que essa responsabilidade tem que assumi-la desde o começo. E eu falo, meus filhos, por exemplo, que nenhum dos dois foram jogadores de futebol. O primeiro chegou a jogar no Juvenil do Sevilha, mas ele começou a sair, fazer as histórias lá fora do futebol. Falei, meu irmão, procura outra coisa que você não vai chegar, não. E você fazia isso, aprendeu que não podia fazer, pronto. Exatamente, mas isso é aí como treinador você aplicou o que... Experiência de vida, aquelas coisas que acontecem. É bom passar para você ter consciência de que, sabe, a vida não é isso, a vida não é responsabilidade. Qual foi o maior jogo da sua carreira que você disse assim, não, esse jogo assim eu terminei passei o Pelé? Eu tenho um jogo que eu acho, quer dizer, teve esse jogo, perdão, tem um jogo contra o Flamengo que nós ganhamos de 3-0. Tá? Eu não estava jogando pelo Flamengo. Não estava, você já estava no Vasco. Eu lembro que nós ganhamos de 3-0, o Cristóvão deu um drible no Manguito, esse é o jogo. Que até hoje o Manguito está, quer dizer, já não está o Manguito, né? Acho que o Manguito, e nós ganhamos de 3-0. E teve um momento, os caras do pessoal do Flamengo falam isso para mim, recordam perfeitamente. Eu peguei a bola, mas inocentemente comecei a fazer baixadinha. Aí fui conduzindo a bola do meu campo até o campo o lance do Flamengo, mais rápido, conduzindo a bola. Ninguém deu nada em você. Eu me lembro que um correu atrás de você. Foi o Júnior. O Júnior, nós éramos vizinhos ali no Maitá. Ele, vizinho, você não vai entrar lá hoje não, hein? Vai entrar no condomínio não. Eu falei, o que eu estou fazendo? Mas eu fiz inocentemente. Para mim foi uma forma de conduzir a bola com mais velocidade, mas que eu não estava fazendo parado para... Eu fiz, era um pouco palhaçadinha. Era brincadeira, 3-0, mas 4-0. Os caras, sabe, lembram dessa jogada até hoje, todo mundo do Flamengo me comenta. Eu não queria me matar depois, eu queria, aquela saída ali do Maracanã, eu tive que sair escoltado. Eu vi um jogo teu aí que eu peguei na televisão hoje, minha esposa até que pegou. Você deu um balãozinho para lá, deu um balãozinho para cá, foi para o fundo, aí cruzou a bola. Eu não sei quanto quem foi. Foi no Sevilha, contra o Atlético de Madrid. E qual o orgulho que você tem? Você sente orgulho de ser brasileiro? Você está lá fora, o que você sente? Eles têm medo mesmo do Brasil? Você sente orgulho de ser brasileiro, de ter jogado no Brasil, de ter feito tudo que você fez no Brasil? Quer dizer, atualmente, eles parece que perderam o respeito. Quer dizer, nós somos culpados também, né? Que nós não estamos fazendo nada para que os de antes, né, que apoiavam o Brasil era apoiado em toda parte do mundo. O esporte, o futebol brasileiro era respeitado. Hoje não é. Entende? Mas eles vivem muito também do passado do Brasil. Entende? Em Sevilha, por exemplo, o campeonato do mundo de 82, a primeira fase do Brasil foi em Sevilha. Entende? O pessoal lembra até hoje que o Éder jogou muito bem, fez aquele golaço lá, que o Sócrates jogou muito bem, que o Zico jogou muito bem. O Zico jogou muito, não jogou o nível dele, não. Entende? Que o Cerezo jogou muito bem. Eles lembram disso, lembram do goleiro, né, o Valdir Pérez, eles lembram também. Mas eles tinham muito respeito pelo Brasil. Hoje eles veem que o futebol europeu, principalmente o futebol inglês... Igualou. Exatamente. Pode não ter passado do Brasil, mas igualou. Os jogadores hoje na Europa, eu vejo que são tecnicamente muito bons, coisa que não era antes. Entende? Os times lá, taticamente, sempre foram bons, sempre foram fortes, taticamente. Mas, tecnicamente, tem jogadores de muita qualidade. Mas o jogo de ontem, por exemplo, Palmer, né, que é um jogador que eu gosto muito, é outro nível. Entende? Parece jogador brasileiro, cara que... E tem muitos, né? Que jogam como jogadores como eu fui, do Borel, né? Aqueles molequinhos de rua, aprendem a jogar futebol na rua. Entende? Isso, que é a raiz, né? Raiz. Isso está perdendo aqui, entende? Eu não sei se é pelos esses campos de society, não sei se nego já não joga mais no barro, eu sei lá, no campo de terra.
alguma coisa está acontecendo aí que o negócio não está bom. E os caras estão aproveitando isso, né? Infelizmente. Não tô apresentando. Essa é uma coisa Agora, que assim, é triste para gente. A gente que jogou bastante tempo, né? Presenciou, participou de muita preleção. Me fala uma preleção que olhou assim, pô, só está falando besteira esse treinador. Eu não vou falar o técnico. Não precisa falar o nome. Não vou falar o nome do técnico, mas eu tinha um técnico. Você não tinha chegado, ou foi depois que. Não fala o time nem eu, não, senão vão não, fazer a ligação. Sei, vão relacionar. Eu lembro que algumas vezes falava assim, o que vocês acham? Isso aqui eu vou sair um pouco para vocês conversarem. Depois da preleção. Aí você viu isso, né, Zé? Aí mandava tudo. Vou te contar uma também, então. O treinador entrou na sala de preleção, no hotel, aí reuniu e falou assim, o time que vai jogar é esse. Me botou pela esquerda. Aí falou, se virem. E saiu da sala e foi embora. Eu, né, tomei a vaga dele, né, falei, peraí, isso aqui é o time tal, a gente tem responsabilidade com o time, nós mesmos, nós não vamos largar isso não. Ele largou, mas a gente não vai largar não. Aí eu arrumei o time assim, vamos fazer aqui, então vamos fazer tudo direitinho, porque é o nosso nome que está em jogo, o nome do clube. O do treinador não estava. Aí, graças a Deus, a gente ganhou o jogo. Mas foi difícil, mas os jogadores sentiram muito. Na nossa época, por exemplo, Zé, você vê que os caras que jogavam, campeões do mundo, né, você estava jogando mais tempo, eu estava começando a jogar, então havia muito respeito, né? Jogava com o Rivelino, Paulo César, Gil, aquele pessoal todo, né? Nosso time, Félix, entende? Nós jogávamos um time. Félix Papel. Exatamente. Nós tínhamos um time tricampeão do mundo, entende? Então, havia muito respeito. Eu, por exemplo, eu tinha o papel me ajudou muito, o Félix, né? Me ajudou muito, porque quando eu comecei, ele me apoiou totalmente, isso, né? Para não ficar muito nervoso, conversava comigo. Era uma coisa boa. Não sei se hoje existe aqui, entende? Dentro de um vestiário, esses jogadores que têm uma certa força. Celular hoje é direto, celular e coisa no ouvido, não olha nem para o lado. Não tinha essas coisas, né? Eu acho que o cara que quer vencer, entende? Sendo aplicado na posição, dentro do futebol, eu acredito que vença. Tem que ter personalidade para jogar futebol, né? Não pode ter medo. Você falou, eu tenho uma oportunidade, fico com medo, vem outro e pega o teu lugar, tá claro isso, entende? Então, futebol é oportunidade. Quem aproveita, vai para frente. Quem não aproveita... Vou fazer uma pergunta de vestiário. Panelinha no futebol. Sempre teve. Eu nunca participei de nenhuma, não. De repente, aqui no Brasil, de repente, eu não lembro de ter participado de panelinha, não. Não, porque eu jogava sempre, então nunca tive problema. O problema da panelinha... Lá em Sevilha, alguns que começavam, eu sempre tive muito contato com o pessoal que a gente treinava contra eles, os garotos. Aí quando pedi, vou jogar, não sei o quê, eu falei, pega aqui em mim, aqui, que você vai ficar bem. O negócio aqui, entende? O negócio fica difícil. Como experiência. Mas o pessoal de panelinha eu nunca vi. Quer dizer, eu vi, mas não participava. Se teve... Não era o meu... Eu não tive... Por que fazer isso, entende? Se teve panela também comigo, eu não participei, porque se eu soubesse também, eu apelava, eu não abria, não ficava calado de jeito nenhum. Eu tive um negócio, Zé, que é muito engraçado. Eu jogava com o Kleber, né? Aí, olha só. Bequinha. Eu falo Bequinha, mas hoje aqui tem que falar Kleber. Porque senão ninguém sabe. Aí, o que aconteceu? Nós fomos jogar em Cannes em 73. Eu jogava com o Kleber o tempo todo. E era uma oportunidade de jogar com o Geraldo, que era meu amigo. E eu jogava com o Kleber no Fluminense, né? Na escolinha, no juvenil. Aí nós fomos jogar em Cannes. E eu... o Gera não vai jogar, não. O Gera não jogava na minha posição, jogava na posição do Kleber. Aí eu falei, porque o Bequinha não... né, uma coisinha, dá uma oportunidade para o Gera, uma machucadinha, né? Para botar o Gera para jogar comigo. Eu nunca joguei com o Gera, só na praia. E alguns treinos, deixa a gente jogar junto. Aí no treino sim, mas nunca joguei com o Gera.
Entende? Eu queria ter aquela sensação de, toma aí, meu irmão, vamos dar uma canetinha para cá, vamos bagunçar um pouco. Nunca tive oportunidade de jogar com ele. Putz, não joguei. O Kleber era gente boa, né? O Bequena. A gente foi fazer uma excursão, você estava lá na França, depois foi jogar na Alemanha. E ele começou a enrolar o jogo, não queria nada no jogo, um amistoso, o time era de várzea, e a gente perdeu ainda, gol contra meu. Aí ele mal, eu reclamando com ele, aí o cara foi no fundo, deu uma varada da linha de fundo, o Félix pulou, passou no meio das mãos do Félix, pegou nas minhas pernas e entrou. 1-0 os caras. Aí deu a saída, ele pegou a bola, perdeu de novo, falei, pô, Kleber, por favor, pô, acorda, pô. Ele falou assim, só porque fez um golzinho contra, tá nervosinho, tá? Eu saí atrás dele para dar nele, ele saiu correndo. O jogo comendo e eu atrás dele para dar nele, né, lá na Alemanha. Ele tinha um cinismo. Mas ele era demais, meu amigão, pô. Amigão mesmo. Infelizmente faleceu também, mas... Agora, qual foi a sua, assim, maior decepção na sua carreira jogando futebol? Você falou assim, puxa, decepção. Decepção, vamos ver. Tem algumas, não foi só uma, não, tem algumas. Mas eu tive culpa de algumas, né? Reconheço. Mas entrou no campo, vai errar, vai sofrer. Exatamente. Faz parte. Por exemplo, alguma coisa assim que aconteceu minha carreira futebolística que eu não estava de acordo comigo, de fazer alguma palhaçada no campo que não deveria ter feito, né? Mas não teve alguma decepção. Decepção de verdade foi aquele jogo com o Corinthians, que nós perdemos, com o Internacional também. Foram 2 jogos no Maracanã. Fomos eliminados primeiro com o Internacional e depois contra o Corinthians. Então foram 2 coisas que me marcaram, porque de repente a do Corinthians foi mais que, nós estávamos ganhando o jogo, né? Mas eu não tenho coisa assim muito forte não, sempre ganhava sempre, né? Então eu não tenho aquela coisa de repente, por minha disciplina, não ter jogado mais na seleção brasileira, entende? Pode ter sido, mas eu não me arrependo das coisas que eu fiz, não. Você viu como exemplo. Você mudaria alguma coisa se você pudesse recomeçar, tivesse recomeçado a sua vida? A minha disciplina, por exemplo, não sei se seria eu como disciplinado ou seria o Pintinho indisciplinado. Eu acho que o Pintinho indisciplinado é melhor. Eu gosto. Eu também gostava de mim como eu jogava, entende? Não tenho esse problema. Quando você fala... Eu sofri, porque eu fiz coisa que não devia, mas... Quando você fala em disciplina, a realidade não é indisciplina a sua palavra. Você não se cuidava para jogar o futebol. Porque eu não me lembro de você ter respondido mal, feito malcriação com ninguém, nada. Isso é indisciplina. Aí sim é indisciplina. Indisciplina comigo. Com você mesmo. Aí sim. Eu aprendi, por exemplo. Aí sim, com você mesmo. Indisciplina comigo, porque quando eu comecei a jogar, eu era muito disciplinado comigo. Aí sim. Eu queria ser o melhor. Mas quando a gente fala em disciplina, jogando no primeiro que o cara time, fez, exatamente. Eu queria ser o melhor, mas me dava um pouco igual. O que eu queria era sair muito. Se cuidava. Muita festa, já não me cuidava. Aí é indisciplina contigo. Mas você tem que ter cuidado, porque quando você fala em disciplina, é que você falou mal do fulano, você brigou aqui, brigou ali, desrespeitou. Não era isso. Você não era faltar assim. Respeito a alguém, não. Eu me lembro disciplina bem comigo. Minha forma de ser, eu sempre fui, depois de um tempo, né? Tanto que eu falei negócio, depois que comecei a treinar, eu não admiti um jogador, por exemplo, faltar um treinamento, não sei o quê. Não. Você aí era disciplina mesmo. Entende? Mas eu cheguei a faltar. Você assim, eu era muito bagunceiro. Durante esse tempo, você pensou assim, em abandonar, assim, falou, não quero mais nada disso, vou embora, não quero saber. Não, o lance é que eu nunca machuquei, Zé. Então, eu sempre jogava, entende? Eu tive a felicidade de nunca machucar. Então, sempre jogava. Quer dizer, algumas vezes eu tive que operar o quadril exatamente por esforço muscular que eu fiz nesse tempo todo. Mas operou agora, né? Depois de parou. Eu operei há 5 anos atrás. Depois que parou, né? Depois que eu parei. Eu não conseguia caminhar. Eu caminhava com dificuldade. E agora eu estou normal. Entende? Esse foi o esforço físico que eu fiz. Entende? Como jogador, porque eu nunca machuquei, eu nunca jogava sempre. Então, eu só fiz 6 operações. 6? Eu tirei os 4 meniscos. Fiz operação de
apêndice, fiz a operação de garganta 2 vezes, fiz a operação de hérnia de disco, aí eu parei. Na hérnia de disco eu falei, não vou parar, não vou voltar mais, chega, parei. Porque esse esforço físico... Era muito esforço. Comecei a jogar muito cedo, e jogando sempre, aí, pô, não tem jeito, o corpo chega um momento que não... E o médico que me operou falou, cara, isso aqui, entende, vem do esforço como deportista. Eu falei, então tudo bem. Isso morre por isso? Não. Então tudo bem, vamos... Falta ver se posso voltar a caminhar bem, que no mais vale... Tirando o jogo do Zico, você já entrou em campo com medo do jogo? Não. Eu sei que não. Não era o teu estilo. Eu nem lembro disso, não. Qual foi o melhor técnico que você teve? Sabe que tinha... Tá. Você falou um negócio de medo. Quando você ia jogar, por exemplo, eu lembro que um jogo, não sei, foi os caras ameaçando a gente em Porto Alegre. Pô, você estava nesse jogo. Pararam o ônibus lá na entrada do... Me lembro, os caras jogando... Foi o Grêmio, não foi? Foi o Grêmio, exatamente. Grêmio. Quer dizer, aí ficou um pouco assim, pô, de repente joga uma bomba aqui. Foi o Vasco, aqui, não foi? No Vasco? Exatamente. Foi com o Vasco, pô. Foi esse jogo. Pô, mas deu medo aquele troço. Não vai dar medo um negócio desse? E quando você ia jogar, por exemplo, campos muito pegados, não tinha nem arquibancada, né? Os caras jogavam alguma coisa em cima. Eu falei, pô, vê se ia jogar uma bomba na gente aí, né? Esse jogo do Grêmio que você está falando foi o teu primeiro jogo pelo Vasco, não foi? Eu acho que foi o primeiro jogo. Eu estava na reserva. Peraí, eu não lembro qual foi. Foi que o treinador queria tirar você, que eu não saí, tu lembra disso? Uhum. Eu falei, não vou sair, não vou entrar, não. Eu lembro que foi um jogo em Porto Alegre. Grêmio, lá no Grêmio. Não sei se foi o primeiro jogo teu, mas foi esse jogo do Grêmio que teve a maior confusão lá. Jogaram galinha no meio do campo, lembra? Eu lembro. Galinha morta dentro do campo. Assustou um pouco o nosso time. Porque todo mundo queria jogar mais, jogar em equipe. Mas nunca tive problema assim de medo, não. E assim, você tinha alguma superstição antes do jogo? Você ajoelhava 3 vezes, se benzia eu tinha um cordão de couro. Cordão de couro? Cordãozinho assim de couro. Mas não podia entrar de cordão, podia entrar? Aí eu escondia e jogava. Escondia. Aí não tinha... Jogar com a meia caída, né? Mas isso não era superstição, é que caía mesmo, porque eu sempre tive a canela muito fina, então não tinha jeito. Mas eu deixava. O problema é quando ela entrava debaixo da parte de trás, na trava da chuteira, aí não podia caminhar. Normalmente quando chovia, eu tinha problema para jogar. Eu entrava com um monte de coisa pendurado no calção, que os mandavam fazer, eu fazia um monte de coisa. Pendura isso aqui, eu fazia. Bota um cordão, bota uma pulseira, bota um troço, eu fazia tudo. Tomava um banho, eu tomava. Eu tinha pulseiras de garotinho de Ipanema, né? Aquelas coisas de... Qual foi o melhor treinador que você teve? Agora você bateu legal. Vamos ver. O melhor treinador que eu tive foi o senhor Valdir Pereira. Valdir Pereira. Foi o que eu briguei. Famoso Didi. Por quê? Não, ele me ensinou muito. Pô, você não lembra que ele queria que eu jogasse igual que ele, que não fazia? Cara, você jogou pra cacete. Eu vou jogar. Vamos lá, que você vai aprender. Me enchia o saco. Eu falei, Ele era chato pra caramba, mas muito chato. Vou falar pra você. Eu, quando fui treinador, muitos treinos que ele deu lá no Fluminense, eu passei a praticar. Ele falava coisas muito bacanas, né, de ataque. Quanto mais rápido você chegar no ataque, menos tempo tem deles se defenderem. Hoje o cara toca 300 bolas aqui, os caras se defendem, se armam. Ele falava, quanto mais... Lembra que ele dava um treino assim? Só podia a bola passar por 3 jogadores para chutar no gol? E ele fazia. Eu fazia isso nos meus treinamentos. Eu aprendi muita coisa dele. Umas coisas que você está falando que eu briguei com ele, assim, porque ele queria me botar de lateral direito, que ele não gostava do Tuninho, queria me passar de lateral direito. Eu falei, eu não tenho característica de lateral direito, eu não tenho velocidade, porque minhas pernas curtiam, aqueles pontos corriam pra caramba. Como é que eu ia jogar lateral direito? Aí não fui, foi quando eu saí do Fluminense. Mas assim, os treinamentos dele era bacana pra caramba, muito, aprendi muito, que eu pratiquei como treinador. Eu também tenho muita coisa dele, principalmente isso, a saída de bola. Ter a bola, não entrega para os caras, não. Perdeu a bola, vai jogar no meu time, não. Ele falava para a gente, né? Você fez algum gol bonito? Eu fiz. Você fez gol bonito? Eu estou falando que eu fiz o gol que o Pelé não fez, pô. O gol do Pelé, que o Pelé não fez.
Põe aí eu fiz um gol que você não fez de bicicleta. Você não fez gol de bicicleta. Eu fiz. Eu não lembro de ter feito gol de bicicleta. Eu fiz. Acho que eu fiz um gol do América. Flamengo e Bom Sucesso. Eu estava no Flamengo. Esse gol deu a chance de classificação e foi campeão carioca. Se não fizesse esse gol, e eu estava... Não, mas eu só fiz o gol por um motivo muito, assim, certo. Estava com 39 graus de febre. Se eu tivesse normal, não tinha feito. Eu falo para todo mundo, não, eu estava com 39 gols de febre, só pode fazer gol de bicicleta. O lance de gol, eu tenho uma jogada que eu acho melhor que todos os gols que eu fiz. Não sei se você está lembrando, tem um jogo Brasil-Polônia, no Morumbi. Aí eu entrei no lugar do Rivelino, eu estava de reserva, entrei no lugar do Rivelino. A primeira bola que eu peguei, eu dei essa... Como é que é? Aquela jogada que o Zidane faz. Mas isso foi no ano 77. 77? 77. Eu falei, isso não é do Zidane não, isso é meu, pô. Que isso? Ele aprendeu comigo. Mas foi um partido do Brasil contra a Polônia. Eu fui para lá, o cara foi lá para o nosso meio de campo. Foi muito engraçado. Eu tenho essa jogada até hoje. Quer dizer, é uma jogadinha que dá para lembrar, né? O pessoal põe muito essa jogada. O lance é que quando eu comecei a jogar mais... Quer dizer, lembra que eu falei que eu jogava de ponta esquerda quando eu era pequeno? Aí eu jogava no meio campo, na posição que você jogava. Mas quando eu me liberei para jogar de número 8, homenagem ao Gera, foi quando eu joguei pelado, eu virei peladeiro. Entende? Aí voltei a jogar como eu jogava no Borel. Vou falar uma coisa para você que você não sabe se você lembra. Quando você estava na minha reserva, em 75, eu cheguei perto de você e falei assim, Pinto, muda de posição. Porque a tua característica era de 8, porque você entrava, você tinha bom espaço, você tinha boa penetração, você entrava pelas laterais. Aí quando você jogava ali no 75, com aquele time que jogava, Rivelino não marcava, Paulo César não marcava, Mário Sérgio não marcava. Só quando eu jogava o Kleber e o Zé Roberto Padilha, que ajudava a gente ali. Senão... Mas nós chegamos a jogar junto. Não, a gente jogou junto, eu sei. Mas eu estou dizendo... Mas na posição, né? Você era um cara que penetrava sem brincadeira, tinha uma visão de jogo. Por exemplo, de tudo, quando eu fui para a Espanha, eu peguei muitas coisas nossas, né? Muitas coisas nossas. E eu vou evoluir no futebol. Te juro. Eu virei peladeiro, como era no Borel, e eu evoluí. Porque eu deixei de jogar, né, de volante e comecei a jogar de número 8. Com toda a liberdade. De 75 exatamente. Eu tinha falado para você teimou e não foi. Não, mas nós tínhamos joguei algumas vezes. Algumas vezes. Mas quando eu fui para lá, porque no Vasco, eu jogava com o Dudu. Era eu e Guina. Mas algumas vezes o Travalini botava o Dudu. Aí me liberava, ele botava o Guina de número 10, eu de número 8 e o Dudu de número 5. Ele mudava o negócio lá. Era mais fácil para você. Comecei a gostar de jogar nessa posição. Porque era mais fácil. Tirava a obrigação de ficar ali marcando. Exato. Você era muito técnico. E você não estava brincando, não. Você flutuava no campo. Você corria bem, você tinha uma condição física muito boa. Agora, vamos lá. O que mudou na sua vida depois que você parou de jogar futebol? Que é o grande problema do atleta profissional de futebol, depois que para, porque a gente normalmente ganha dinheiro, né, para se sustentar. Não é ganhar dinheiro como ganha hoje, mas do nosso tempo lá, para se sustentar só, até 30, 33 anos. Depois você vive até 70. Então são 40 anos de dificuldade para você manter a família, manter esse troço assim. O que mudou na sua vida? O que você se preparou? Eu me preparei. Eu fui muito consciente de, quando eu cheguei na Espanha, fiz 2 ou 3 contratos bons. E o que eu fiz foi aplicar em comprar casas, comprar terrenos. Tá? E eu vivo disso. Graças a Deus. Eu tenho uma casa em Sevilha, outra nas Palmas. Tem umas casas, por exemplo, tenho 2 em Sevilha e uma casa em Las Palmas, são casas que é de Airbnb, entende? Ganho dinheiro com o pessoal que... Graças a Deus. E mais eu estou jubilado, né?
Estou por conta... Agora que me pagam para me viver. Antes eu pagava para viver. Tu cobra ainda para ter? Claro, claro. Não, eu estou aposentado. Eu paguei meus impostos, paguei tudo que eu tinha direito, agora eu recebo tudo que eu tenho direito. Entende? Então, minha vida é tranquila. Viajar muito, é o que eu faço. Viajo muito. Quando é que você falou assim, está na hora de eu parar? Eu parei quando eu machuquei a coluna e eu falei, não. O médico falou assim, não, eu vou operar, você pode jogar. Eu falei, parei. Eu parei com 33 anos, por quê? Parei com 31. Parei com 33 porque eu não aguentava mais. E estava com esse problema já. Entende? E aí, forçar a barra... Eu parei de jogar, comecei a treinar, foi assim, sabe? Eu parei de jogar e comecei a treinar os juvenis do Sevilha, escolinha do Sevilha. Aí fiquei no mundo, né? Mas depois eu senti que já tinha feito muitos sacrifícios na minha vida para continuar dentro do mundo do futebol. O que eu queria era viajar muito, entende? Minha mulher, por exemplo, é de Las Palmas, né? A gente está entre Sevilha e Las Palmas. Entende? Nós temos nossa casa lá em Las Palmas, então quando fica muito ruim lá em Sevilha, muito calor, que lá chega a 43, 45. Cansa. Aí vamos para a praia. Pinto, porque muita vamos gente... para a ilha lá, que a ilha é legal para caramba. Onde eu quero terminar. Muito menino que está começando, eu converso com muitos meninos, eles acham que o futebol é uma maravilha, que não tem sacrifício. Chega um certo momento que a gente fica tão cansado, mesmo quando eu passei para treinador, chegou um momento que você fica cansado, você não dá mais, você não atura, muita coisa, você vê errado e você não pode consertar tudo. Né? Então, assim, e as viagens, né, Zé? Pô, as viagens são tremendas. Pô, eu fico pensando o que eu viajei. Eu falo, pô, e você não aproveita a vida, porque essas viagens, você está todo o tempo concentrado no que você vai praticar o seu esporte, né? Aí fica concentrado mesmo. E agora eu estou relaxado totalmente, não faço nada. Venho para cá toda hora, vou para lá. Eu venho para cá por causa do meu pai, né, que não está bem, de saúde. Mas eu viajo muito. Lá eu viajo toda hora. Tudo pertinho. Entende? É outra forma de viver, né? Eu entrei nessa normativa agora de viajar. Meu negócio é viajar. Sabe, conhecer países, conhecer outras coisas que eu não conhecia quando assim, jogava, porque tinha que jogar e... ingressou. Aquele negócio, você chega, está concentrado, joga e volta. Então você não tem oportunidade de conhecer nada. Assim, e o que eu estou fazendo agora é conhecer países que eu não conhecia profundamente. Entende? E nada, agora eu vou para o Frio quando eu voltar, né? Com todo esse teu aprendizado, o que você diria para você mesmo, quando estivesse começando lá com o menino, também podia dizer hoje para um menino que esteja interessado em começar a jogar, mas para o que você diria para você mesmo? Tudo que você aprendeu, se fosse dar um conselho para você mesmo, quando era menino, o que você diria? Responsabilidade. Eu perdi muito por não ter responsabilidade. E é uma coisa que eu sou comigo, entende? Por isso que eu sou muito duro comigo, fui muito duro com meus filhos, fui muito duro dentro quando eu comecei a treinar, exatamente porque eu não queria que passasse com os garotos o que passou comigo. Eu fui muito irresponsável na minha carreira futebolística. Responsável? Irresponsável. Irresponsável. Sim, fui. Por isso você jogou. Pô, esse negócio que eu fiz aí de voltar para cá, pô, isso aí eu fiz, entende? Não me arrependo, mas eu não deixo que nunca deixei que meus filhos fizessem isso, entende? E eu perdi coisas que não, entende? Não estava bem, mas coisas da vida. Eu também sou uma pessoa que faz parte. Exatamente, serviu como experiência para que eu falasse para os meus filhos, falasse para os meus atletas, né, os garotos que eu comandei, e sejam muito conscientes das coisas, né? Porque isso aí, de repente, você tem uma oportunidade e você não aproveita. Até porque não tem condição de aproveitar, porque não se preparou, né? Então, o meu lance
foi que eu tive essa oportunidade e não aproveitei pela cabeça que eu tinha. Entende? Você fala, você não era indisciplinado. Pô, eu acho que eu fui muito indisciplinado. Não é indisciplinado. Você disse Esse para negócio, você mesmo. Esse negócio disciplinado é briga, é troço. Você não se cuidou. Não, o que eu fiz com esse jogo aí foi indisciplina. Esse jogo que eu voltei para o Rio. Não foi punido? Eu, se eu sou presidente, não, foi seleção, pô. Era seleção. Não, é que foi uma coisa estranha, porque nós fomos jogar. Fomos jogar daqui sábado, jogamos no domingo, e na segunda era a convocação oficial, porque havia uma pré-convocatória. Eu abandonei tudo. Isso não é disciplina? O que é isso, então? Isso aí foi disciplina tremenda, mas, sabe, coisa que serviu como exemplo. Eu falei, meu irmão, para, que o negócio não é assim, não é por aí. Entende? Por que Pintinho? Por que Pintinho? Pintinho porque quando eu nasci, eu era agora eu estou barrigudinho, mas eu antes era muito franzinho. Você era sempre muito magrinho. Você foi magrinho pra E meu avô dizia que eu parecia um pintinho canela fina. Não tem outra história. Aí ficou pintinho. Aí foi pegando, e até hoje pintinho. Depois disso tudo que você fez no Brasil, e foi muito grande, que eu acompanhei tudo, a gente tem quase a mesma idade, pouca idade de diferença, 3, 4 anos, não, 5 anos, né? Mentira não. Você tem 71? Eu tenho 71. Eu tenho 76, são 5 anos. Vem cá, como é que você quer ser lembrado? Quando falarem de você fala assim, pô... Eu estou aproveitando aqui, entende? Lembranças, eu acho que isso eu vou ter sempre. No Fluminense eu vou ter sempre, isso sim. Eu acho que é uma coisa que eu vou no Fluminense, o pessoal gosta muito de mim, entende? É muito legal. Fui criado também no Fluminense, se não gostasse de mim, pô, seria uma falta por culpa do Fluminense, né? Eu acho que eu faria uma coisa em Sevilha, é um pouco violenta, 17 anos jogou no Fluminense. Exatamente. E eu faria uma coisa no Sevilha que os caras ficam... Aí entra o Pintinho indisciplinado, né? Que é Pintinho... Aí os caras falam para mim, pô, você em Sevilha, você podia ter feito mais. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu acho que eu fiz mais por Sevilha que Sevilha por mim. Os caras, falei, mas isso aí, olha bem, um para um e para o outro. Aí os caras falaram, poxa, você tem razão. Eu falei, como eu tenho razão? Mas foi uma coisa que saiu de mim. Eu falei, mas muito natural. Eu falei, eu dei mais para o Sevilha que o Sevilha deu para mim. Que o Sevilha me deu. Os caras, pô, no começo eles ficaram um pouco assim, mas depois entenderam. Eu falei, tudo bem, essa é a minha forma de ser, não vai mudar. Você sempre foi eu sou assim. Boa gente, mas nós temos, isso é claro. natural de uma pessoa. Quando tem que falar, fala mesmo, manda recado que você está falando. O lance de que você não pode ver uma coisa, entende? Uma situação que não seja normal, entende? Com a sua forma de pensar. Eu também. O Pinto, a gente foi assim, adversário, porque você jogava na mesma posição que eu, às vezes eu jogava, às vezes você jogava, mas nunca faltou respeito com a gente, né? A gente ficou amigo. Eu fico arrepiado porque a gente se tornou amigo. Muito. Você ficava dentro do meu quarto, porque só concentrava 11. Exato. Chegava no dia seguinte, você chegava, para onde você ia? Para o meu quarto. A gente fez uma amizade ali, mesmo na adversidade, porque poderia ter uma briga de posição, uma vaidade, a gente não tinha isso. Depois foi para o Vasco, pô, eu me dediquei a você no Vasco desde o dia que você chegou. Eu falei, não, eu elogiei você porque eu conhecia você. Então, assim... nós fizemos muita amizade, né, Zé? Pô. A gente está aqui terminando. Vou agradecer a você mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Não vou chorar dessa vez. Joãozinho. Posso levantar? Ô, cara, que é isso, pô? São muitos anos, cara.